Quais são os 5 arrependimentos das pessoas antes de morrer? Olha que interessante, esse livro aqui, a base que a gente vai falar hoje, ó. Vou botar as especificações aqui embaixo para você do vídeo, mas que basicamente a autora desse livro teve a oportunidade de cuidar, trabalhar, né, de pacientes terminais. E aí ela começou a notar um padrão, né? Quais são os 5 principais arrependimentos dessas pessoas durante a vida? E por que que eu acho legal trazer isso aqui? Porque imagine que você vai para algum lugar, liga lá o seu Waze, o seu GPS, e o seu GPS fala assim: olha, não vai aqui por essa rua que tem um engarrafamento, aqui você vai demorar 1 hora e meia para ir. Mas tem um outro caminho aqui que está fluindo, né? Você vai economizar aí 20 minutos. Né? Então, olha que legal a gente saber antever algo para não precisar passar, né? Quem é que quer ficar ali num trânsito, engarrafamento, se pode pegar um outro caminho? Então, vamos trazer um pouco aqui para nossa vida, né? Não é legal a gente aprender com a experiência das outras pessoas, né? De pessoas que estão passando ali por uma fase terminal. O que será que passa na cabeça dessas pessoas nesse momento? Para que a gente possa ver se algum desses itens, algum desses 5 motivos talvez toque no nosso coração, talvez seja algo que a gente precisa ver na nossa vida e já reajustar, né? Para que quando chegar ali no nosso momento, a gente não precise ter esses arrependimentos. Então vamos ver lá. Uma das coisas que ela notou foi que o arrependimento não estava em números, né? Mas sim em emoções, ou seja, ninguém se arrependia de falar, puxa, eu tô aqui para morrer e eu me arrependo porque eu não tenho 2 milhões a mais na minha conta, porque eu não comprei mais 30 carros do que só 10. Não, é muito mais profundo do que isso, né? Então, o que ela vai dizer aqui? Vamos para o primeiro arrependimento. Isso tem tudo a ver com essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui sobre o medo, tá? Então, você pode olhar que tem uma playlist com vários outros vídeos a respeito disso, porque uma vez que a gente aprende a lidar com o nosso medo, a gente também aprende a lidar melhor com a vida. Afinal de contas, o medo está aí sempre presente, faz parte da nossa vida e ele não pode ser um impeditivo para que a gente faça a nossa vida valer a pena, para que a gente deixe de fazer aquilo que é importante para a gente. Então, olha que interessante isso como está relacionado com o medo. Primeiro arrependimento. 1. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Olha que interessante, né? Então, requer coragem para a gente viver a vida que a gente quer. Requer coragem para que a gente saia de algo que é esperado da gente. Eu conheço várias pessoas, às vezes até em profissão, que acabam fazendo uma profissão porque a família toda é daquela profissão. E aí você, para honrar aquela família, para agradar aquela família, você vai e desempenha aquela profissão. Né? Dentre essas pessoas, às vezes tem pessoas que acabam até pode ser um bom profissional, se formar, mesmo não tendo o coração ali naquela profissão, mas tem um custo muito caro, né? Você acaba sentindo aquele vazio ali, você acaba vendo que de fato você estava afim, sei lá, de fazer outra coisa da sua vida, no entanto, às vezes não tem a coragem. E isso não só, isso às vezes se manter numa relação, porque, né, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, e se eu divorciar isso é um fracasso, o que vão dizer de mim? Enfim, tem tantas coisas que a gente pode passar na nossa vida que é muito comum, é muito natural, né, a gente passar por essas situações, mas que esse é um dos arrependimentos, né? Então, ela até fala assim, ó, quando as pessoas percebem que a sua vida está quase no fim, elas olham para trás com clareza. É fácil ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das pessoas não honrou nem a metade dos seus sonhos e teve que morrer sabendo que isso se devia às escolhas que elas fizeram ou não. Ou seja, vem esse senso meio de autorresponsabilidade, né? De falar assim, puxa vida, por que eu não vivi? Por que eu não aproveitei essa vida para fazer aquilo que eu queria? Por que eu fiquei tão preocupado, né, em agradar o outro, em viver uma vida que as pessoas esperavam de mim? Ou seja, comprei o sonho de outras pessoas e não realizei os meus próprios. Então, olha que profundo isso. E olha que legal a gente estar tendo acesso a essa informação, porque se agora, nesse momento, você identificar que em alguma área da sua vida, em algum aspecto da sua vida, você está deixando de viver aquilo que você realmente quer, por medo, né, por falta de coragem, e está simplesmente vivendo a vida que os outros esperam de você, o que será que de repente, se fizer sentido para você, você pode mudar ali, você
pode alterar ali, sabe? Você pode começar a fazer pequenos ajustes para que você possa viver um pouco mais a sua verdade, a vida que você gostaria de viver, ok? Vamos então passar para o segundo? Desejaria não ter trabalhado tanto. Olha só, né? O que acontece aqui? O que ela fala? Sentiu falta, esse excesso de trabalho, a pessoa dedicar muito a vida ao trabalho, depois parar e olhar e falar assim, puxa, eu podia ter aproveitado mais os meus filhos, eu podia ter aproveitado mais a minha família, a minha parceira, o meu parceiro. E aí eles colocam aqui, né? Lamentável que, ter passado grande parte das suas vidas na rotina de uma inexistência profissional, né? Então assim, a gente sabe que trabalhar, né? Todos nós, né? A maioria de nós, pelo menos, temos que trabalhar, né? Para viver, para ganhar o nosso sustento financeiro. Mas aí tem a importância do equilíbrio também. Será que a gente está trabalhando demais? Será que a gente está colocando todo o nosso foco, porque a nossa vida são vários pilares, né? Tem várias coisas. A gente tem nosso relacionamento pessoal, nosso relacionamento com companheiro, companheiro amoroso, relacionamento com família, filhos, irmãos, amigos, com a gente mesmo, né? Nossos autocuidados, enfim. Tem uma série de segmentos na nossa vida e o trabalho é mais um deles. Então, será que hoje o trabalho está ocupando esse espaço gigante na vida que está deixando de poder olhar para os outros pilares da vida, né? Então, eu acho que aqui é uma questão, né? Eu sinto que essa é uma questão de mais de equilíbrio, né? Claro, a gente trabalha, mas a gente também tem que ter o nosso tempo para relaxar, a gente tem o nosso tempo para fazer outras atividades, um hobby, a gente tem amigos para dar atenção, a gente tem, de repente, uma família, enfim, tem uma série de outras coisas. Então, o que as pessoas relatam aqui é que uma vez que a energia de vida delas foi muito mais usada para o trabalho, sentindo que ficou desbalanceado a vida para olhar para os outros setores, isso também se torna um arrependimento. Então aí vale a nossa reflexão, né? Como é que está a nossa vida hoje? A gente está conseguindo manter esse balanço? Ou será que esse é um arrependimento que a gente vai ter? Espero que não, né? Espero que agora que a gente está olhando isso, a gente pode falar, opa, se tá aí demais, peraí, como é que eu posso reorganizar o meu tempo, reorganizar minha vida, minhas prioridades, para que eu possa trabalhar e também fazer outras coisas que são importantes para mim, para que eu não chegue, né, e tenha um arrependimento desses, ok? Vamos lá, terceiro, desejaria ter tido coragem de expressar o meu sentimento. Olha, mais uma vez a importância da coragem, né, da gente não viver refém do medo. Então, expressar o sentimento. Quantas vezes a gente tem receio de expressar? E tanto pro lado, vamos dizer assim, bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Tanto para às vezes a gente falar um eu te amo para alguém, né? Você já conheceu alguém que tem resistência em falar eu te amo para as outras pessoas? Às vezes morre de vontade, mas não consegue falar, né? Tem tantas coisas, ou às vezes pedir um perdão para alguém, às vezes tão simples quando você fala, puxa, me perdoa, né? Eu fiz aquilo, ou me desculpa. Então, expressar, ou às vezes expressar até que você não gosta, né? Algo que te incomoda. Você poder chegar e falar, olha, e muitas pessoas, às vezes, para agradar o outro também, acaba engolindo aquilo ali, né? Não mostra que aquilo incomodou, não mostra que aquilo, não expressa o que está pensando. E aí ela até fala, muitas pessoas reprimem seus sentimentos para manter a paz com os outros, né? Ela falar, ficar quietinho aqui, pelo menos mantém a paz. Mas fica ali engolindo, né? E acaba implodindo, né? Fica até doente por conta disso, de ficar guardando as coisas dentro da gente. Então, e aí o que ela também fala, que quando você fala aquilo que você pensa pro outro, você não tem controle sobre o que o outro vai pensar. Mas ela fala que você sempre vai vencer se você falar. Em que sentido? Ou você leva a relação para o outro num nível mais saudável, porque você acaba expressando aquilo que você sente e vocês conseguem construir, se unir, fortalecer ainda mais a relação, ou pelo menos você vai se libertar de um relacionamento, né, que não estava legal aí na sua vida, se a pessoa não gostar, enfim, né, eu vou falar, mas eu posso perder essa pessoa da minha vida. Então, de repente, é como se fosse um livramento, né, uma libertação ali. Então, de qualquer maneira, você venceria, né, segundo a autora. É interessante a gente pensar, será que hoje tem algo que a gente não está expressando, que a gente precisa expressar? Será que tem alguém que a gente tem vontade de falar, eu te amo, eu gosto de você, eu sou grata por você? Ou tem alguém que a gente tem uma coisa e fala, puxa, devia pedir desculpa por aquilo que eu fiz,
né? O que a gente precisa? Ou tem alguém que está incomodando a gente, tem algo que não está legal na nossa vida e que a gente acha que o nosso trabalho, relacionamento, qualquer área. Será que falta a gente expressar? Esse é um dos arrependimentos, a falta de coragem da gente expressar o nosso sentimento, ok? Então, se você sentir isso, se encoraje e vá atrás. Claro, sempre falando tudo numa postura de amor, de gentileza, né? Porque a forma que a gente expressa também faz diferença, né? Entre a gente arrumar um atrito ou de fato, né, até se unir mais com aquela pessoa, colocar aquela questão de uma forma mais amorosa. Eu até sugiro estudar sobre comunicação não violenta, que fala muito sobre essa questão, ok? Vamos lá. Quarto arrependimento. Desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. Olha só a importância, né, das nossas amizades. E ela fala, muitos pacientes apenas percebiam a falta que os amigos faziam na vida, né, quando às vezes não dava mais tempo de localizar, perdeu o contato, né, não sabe mais onde a pessoa foi, ou às vezes, sei lá, a própria pessoa, né, já não está mais aqui nesse plano, na Terra, tantas coisas podem acontecer, ou às vezes até perdeu a conexão de tanto tempo, né, que estava ali, e enfim. E ela continua assim, houve muitos arrependimentos profundos por não ter dedicado às amizades o tempo e esforço que eles mereciam, né? E depois você dá mais valor ali. Puxa, se eu tivesse falado mais com fulano, se eu tivesse saído mais, se eu tivesse interagido mais com ciclano. Então, as amizades também, ó, todo mundo sente falta dos seus amigos quando eles estão morrendo. Interessante. Então, tem algum amigo aí, um amigo, uma amiga, que faz tempo que você não fala, ou que até você fala, mas às vezes fala rápido, ou às vezes você sai e nem tá em estado de presença, né? Tá pensando em outras coisas, tá ali no celular. Que amigo talvez você gostaria de cultivar, que você já tem aí, gostaria de cultivar mais essa relação, aproveitar mais o tempo com essa pessoa, fazer mais trocas com ela, conhecer mais dessa pessoa. Ou talvez alguém que você já nem fale mais tanto e que você pode resgatar para a sua vida. Olha que legal. Então, importância da gente ter os amigos na nossa vida. Esse é o quarto aqui é arrependimento. E vamos lá para o quinto arrependimento. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Olha só, né? Ela falou que esse arrependimento é surpreendentemente comum. Então ela diz que muitos percebem apenas no final da vida que permaneceram presos a velhos hábitos e padrões e que não se permitiram fazer o que de fato se deixava, né? Se deixava fazer feliz, né? Não se permitia ser feliz. E aí, olha só, por quê? Ela coloca aqui o medo da mudança. Olha que interessante, o medo. Olha como é importante a gente saber lidar com esse medo e não permitir que o medo nos paralise. O medo da mudança fez com que as pessoas fingissem para outras pessoas e para elas próprias que elas estavam satisfeitas, que estavam felizes, que estavam tudo bem. E aí, no fundo, eles desejariam o quê? Ter rido mais, ter feito mais bobagem na vida, né? Ter mais bobagens na sua vida, enfim. Quando você está no seu leito de morte, o que os outros pensam de você está muito longe da sua mente, né? Então, olha que interessante. Você não vai pensar, né? Num momento como esse, por que você vai pensar o que os outros pensariam de você? Por que você vai dar tanto peso nisso para dedicar sua vida inteira para que seja perfeitinho, que caiba na caixinha, no padrão, né? Sendo que isso, dizer sim para as pessoas, dizendo não para si mesmo e abdicando de viver uma vida verdadeira, uma vida que te faça feliz. Então, olha a importância da gente trazer essa coragem, né? De viver a nossa vida, de entender, primeiro, o que te faz feliz, né? Eu acho que essa é algo interessante da gente saber nesse momento. Se você desejaria ter se permitido ser mais feliz, então o que te faz mais feliz? Você tem essa clareza? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter é clareza do que te faz feliz. E será que você está de fato feliz na sua vida hoje? Se não, o que você pode incluir? O que te faz feliz? Faz uma listinha. E como você pode incluir isso que te faz feliz? Não é necessário uma mudança drástica na vida, mas você pode fazer pequenos ajustezinhos onde você vai começando a trazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, coisas que te deixem mais leve, que te deixam mais feliz, né? Para poder caminhar nessa jornada, de fato, desfrutando da jornada da vida e que a gente não tenha, né? Não cometa nenhum desses arrependimentos. Olha que interessante a gente saber disso. Acho que o mais importante aqui é a gente ver, será que um desses 5 arrependimentos a gente tem já na nossa vida, a gente sente que já não está andando direito?
É possível, não importa a idade que a gente tem, é possível agora, nesse momento, a gente olhar e começar, ó, a corrigir algumas rotas da nossa vida para que a gente não passe por isso, ok? Então espero que você tenha gostado. Se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários qual arrependimento, se você identificou algum arrependimento, qual desses que mais pegou aí em você e, claro, o mais importante, o que você está disposto ou disposta a fazer diferente para que você não entre, para que você não caminhe sua vida em rumo a esse arrependimento, ok? Um grande abraço. Se esse vídeo trouxe alguma contribuição para você, eu peço por gentileza que você possa curtir para que ele chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.